Olá, olá, evangélica de sucesso, empreendedora de sucesso, tudo bem com você? Hoje eu tô de caminhada, não estou na minha bike, porque eu quero conversar com você a respeito de exercício físico. E na bike eu não consigo ficar segurando com uma mão só e pedalando com a outra, ainda não tenho esse equilíbrio todo. Mas eu quero te explicar o que eu descobri nesse tempo, te falar um pouquinho a trajetória que eu tenho com o exercício físico e o quanto isso me ajuda a empreender melhor, o quanto isso me ajuda a me desenvolver melhor, tá? Quero te explicar a importância do exercício físico na vida do empreendedor. Meu nome é Priscila Lopes e eu ajudo mulheres a empreender vendendo moda evangélica. Então, se você quer saber aí sobre a importância do exercício físico, continua assistindo esse vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim, tá certo? Então vamos lá. Exercício físico, desde o meu primeiro ano de empreendedorismo, eu resolvi empreender, isso em 2017, eu comecei a fazer CrossFit. E fiquei no CrossFit por aproximadamente um ano, mais ou menos. E aí eu percebi que o CrossFit me ajudou muito em questão de ter equilíbrio, em questão de me autodesafiar, porque o CrossFit é um exercício difícil, né? Vou ficar aqui porque já tá chovendo um pouquinho. O CrossFit, ele é um exercício difícil. Por que ele é difícil? Porque ele testa a sua resistência, ele testa a sua força e equilíbrio. Então, quando eu passava por alguma coisa, não só equilíbrio físico, mas equilíbrio emocional também. Então, toda vez que eu passava por alguma coisa, na empresa, alguma coisa, eu ficava muito contente porque eu ia ter o CrossFit para poder descarregar todas as minhas energias. Como assim? Deixa eu te contar. Não sei se já te falaram, mas quando a gente trabalha em casa... Gente, a chuva engrossou. Deixa eu vir pra cá. Não sei se te contaram, quando a gente trabalha em casa, a gente fica muito sedentárias. A gente não sai, nossa rotina muda completamente. Por quê? A diferença nossa para quem trabalha em um ambiente físico é que as pessoas, elas saem todo dia, se movimentam para chegar até o seu local de trabalho. E quando você trabalha em casa, é totalmente diferente, você não precisa se movimentar, porque o seu escritório provavelmente é algum cômodo dentro da sua casa. Então, no máximo que você vai se movimentar é levantar, sair da cama, sair do quarto, ir para a cozinha, tomar seu café da manhã e ir para o seu escritório. Pronto. E quem trabalha fora, ele tem a vantagem de sair, aí às vezes perde um ônibus, sai correndo para pegar ônibus. Então, mesmo que não perceba, tem uma rotina de se exercitar, de dar uma corrida, de caminhar até o ponto de ônibus, do ponto de ônibus sair até a empresa, às vezes é perto, às vezes não é. Às vezes a pessoa dá aquela saidinha para o shopping depois do expediente, ou na hora do almoço vai almoçar em algum outro lugar e faz uma caminhada. E por mais que a gente não perceba, isso é muito importante para o nosso organismo. Porque por circulação, para a gente se movimentar, para controlar a respiração, controlar nossos batimentos cardíacos, o exercício em si, qualquer que você faça, é muito bom para a saúde. E quando você trabalha em casa, você tem um baque, principalmente quem saiu do convencional, né, da forma de trabalhar convencional, e veio começar a trabalhar online, trabalhar na sua residência. E como que o baque é difícil, que eu falo pra vocês? A vida toda eu trabalhei, até 2016, eu trabalhei saindo de casa. Então eu trabalhava em um local físico, que era sempre longe da minha casa, nunca trabalhei perto. A mais perto que eu trabalhei foi 30 minutos, 40 minutos, mas eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que sair, eu tinha que andar, às vezes correr por conta do horário se eu estivesse atrasado. E quando eu comecei a trabalhar em casa, no ano de 2017, eu senti o meu corpo, parando, a disposição já não era a mesma, eu já ficava mais cansada se eu dava uma corridinha, se eu andava, tudo me cansava, tudo. Eu não tinha mais preparação física, no meu condicionamento físico já estava acomodado. E aí o que aconteceu? Vim morar em Porto de Galinhas e aqui tem um projeto, Soul Fitness, que faz CrossFit. Então é um professor preparado que ele aplica os exercícios de CrossFit na praia. Pronto, meu sonho. Fazer exercício físico na praia. Por quê?
que eu saía de casa. Então eu comecei a sair de casa, comecei a me movimentar. Então eu comecei a criar rotina. Como assim? Era 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Eu tinha então a rotina de sair para poder, naquele horário, me exercitar. Então no primeiro momento eu comecei de manhã, um período bem cedinho, se eu não me engano era das 6 às 7 da manhã. E depois eu mudei para a noite. E o horário que eu mais me adaptei foi à noite, porque, para quem não sabe, eu não gosto muito do sol. Assim, tudo que eu faço de exercício físico, tanto que vocês vê que a pedalada que eu faço é de 3h30, 4 horas da tarde, é quando o sol realmente está se pondo, porque aqui é muito, muito quente. E você tem que cuidar muito da pele, então, tipo, ficar exposto ao sol, mesmo que por 1 hora, pra mim, prejudica, tá? Tem para outras pessoas que faz bem, mas pra mim não faz. E o que aconteceu? Fiquei 1 ano me exercitando regularmente. E eu via que toda vez que eu ficava estressada, eu via que um dos meus, assim, até os hormônios mesmo, a gente que é mulher tem aquele período dos hormônios, ou então os estresse físico do dia a dia, porque estava no meu primeiro ano de empreendedorismo, muita coisa eu não sabia, quebrava a cabeça. O que eu fiz? Eu sabia que eu tinha o escape. E quando você se exercita, vou andar porque a chuva parou. E quando você se exercita, você libera um monte de hormônios que está preso dentro de você. Eu não sei para quem, se você sabe, mas fica muita coisa, uma tensão. O exercício físico, caminhar, pedalar, crossfit, academia, não é bom só para você... Deixa eu achar uma posição de luz. Eu acho que a luz é... Pronto. Não é bom só para você ficar fitness, ter aquele tanquinho, aquela barriga. Não. O exercício físico, de modo geral, é bom para a respiração, é bom para você conhecer os seus limites, é bom para você espairecer sua mente, liberar aquela tensão de hormônios que você tem. Então, tensão de hormônios que eu falo que fica presa é o estresse, é a ansiedade, vários hormônios que a gente às vezes não consegue liberar, que a gente acumula ao decorrer do dia. É como se fosse uma adrenalina, né? A gente vai acumulando, aí passa um perrengue aqui, passa um perrengue ali, um problema na empresa aqui, um problema pessoal, e a gente vai acumulando e não tem aonde descarregar. Muitas pessoas descarregam de forma errada, muitas pessoas descarregam em um bar, muitas pessoas descarregam em um vício, muitas pessoas descarregam essas energias que vai sendo acumulada de estresse e ansiedade em alguma coisa. Às vezes tem um hobby, às vezes tem um lazer, e outras, a melhor que eu indico é descarregar no exercício físico. Então eu percebi, até falava com algumas amigas que faziam crossfit comigo, eu falava assim, nossa, toda vez eu venho pilhada pro crossfit, eu venho pilhada a fazer exercício, mas quando eu termino, eu me sinto que eu tô leve. Eu me sinto que, tipo, sabe quando você... Me sinto renovada de novo, renova as minhas energias. Então eu comecei 2 vezes por semana, depois eu mudei para 3 vezes por semana, porque eu via que me fazia bem. Por mais das dores, todo mundo reclama, dói sim, tá? Não vai falar que não dói não, que no começo, quando você não tem costume, dói. Os exercícios são bem puxados, mas até a dor te faz bem. E o que eu quero te falar em referente ao exercício físico, com o empreendedorismo, porque eu fiquei 1 ano. Aí nesse 1 ano eu consegui manter uma rotina. Eu sabia que de 2 a 3 dias eu ia para fazer exercícios físicos. E eu comecei a ver que eu conseguia, tipo, trabalhar a minha mente, sabe? Meu mindset de referente à dor, resiliência, à rotina e sair de casa. Gente, outra coisa. Quando você começa a empreender, muitas pessoas não te falam, mas você fica muito tempo trancado. Muito tempo trancada, que eu digo, você fica muito tempo em casa. Se você não arruma um motivo para realmente sair de casa, você fica 24 horas dentro de casa, você vê o sol nascer e vê o sol se pôr dentro de casa. E eu que tinha uma vida agitada, sempre tive uma vida agitada, isso me incomodava muito, em ficar só em casa, em casa, em casa, em casa. E praticamente você sente que você não tem uma vida social. Você não sente que você realmente está vivendo. Você às vezes fica, meu Deus, eu só estou vivendo pro trabalho. E com os exercícios físicos, saindo, tendo aquela rotina de precisar sair para poder ir fazer as aulas do CrossFit,
que não era um horário, né, que era na praia, tudo. Não é que nem academia, que qualquer hora que eu fosse, eu encontraria aberto. Então me fez criar rotina, me fez socializar com as pessoas, porque eu via o pessoal, o grupo lá. Me fez, além disso, bem-estar emocional, que eu sentia que eu estava mais alegre, mais disposta, eu sentia que, sabe quando te revigora mesmo, de dentro para fora. E cumprindo os desafios, os objetivos lá dos exercícios, sentia que me dava, tipo assim, nossa, estou fazendo algo bom para mim mesmo. E aí, por que eu saí? Né? Você fala assim, Priscila, está falando que os exercícios são tão bons e você saiu, você não mostra nada de CrossFit? Saí, porque justamente no ano de 2018 eu precisei viajar, fazer viagens constantes para São Paulo, para poder resolver justamente algumas coisas da empresa. E aí, devido à viagem, eu ficava um mês fora. Aí quando eu voltava, às vezes 2, 3 meses eu tinha que ir, então acabou quebrando minha rotina. Acabou literalmente quebrando. Então, tipo assim, eu ficava, de um ano, se eu fosse contar, eu iria fazer exercício 6 meses. Mas pra mim, isso daqui não ia me ajudar, porque além de quebrar a rotina, dá aquela preguiça, seu corpo já perde o condicionamento, você já não fica tão naquele pique mesmo de voltar, porque você ficou 1 mês, 2 meses parado, até o seu corpo se acostumar novamente, as dores, tudo, você acaba, então eu acabei infelizmente parando, tá? Então 2018, eu fui de 2017 a 2018, no começo do ano, de 2018 no março em diante eu parei por conta das viagens. E aí 2018 e 2019 eu voltei a ser sedentária. E o que acontece? Tudo que eu tô falando pra vocês, eu acabei sentindo tudo de novo. Falando, como assim? Eu comecei a não me socializar de novo, eu comecei a não ter escapes pra onde, tipo assim, eu tô achando a melhor posição de luz, tá, gente? Casa do sol. Então eu comecei a falar assim, eu comecei a não me ter escape, já assim, eu ficava nervosa, ansiosa, comecei a sentir alguns sintomas que eu senti em 2017, em 2018. E aí o que acontece? 2018 e 2019. E aí eu peguei e sentindo ansiedade, comecei a sentir desgaste. Não aguentava mais andar, correr, não aguentava mais, tipo, sabe, o meu condicionamento físico estava sendo sedentário. Por mais que eu andasse alguma coisa, mas eu estava voltando a ser sedentária. Minha socialização também, estava ficando em casa de novo, 24 horas, já não estava saindo mais. E aí, tudo aquilo estava regredindo. Eu falei, não, a gente vive não para regredir, né? A gente tem que viver para evoluir. Essa tem que ser a nossa meta, a gente tem que evoluir constantemente. E aí, ano passado, finalzinho do ano passado, minha filha quis aprender a andar de bicicleta. E ela pegou, foi, meu pai ensinando ela, tudo. E a bicicleta é um pouco maior que ela, e ela acabou que não pegando aquele ritmo de aprender, justamente porque ela não treinava. Então ela não tinha uma rotina. Ela só começou a aprender a andar de bicicleta e não praticava. Aí eu peguei o gancho, falei assim, beleza, eu vou terminar de te ensinar, que ela ainda estava ruim na saída, e aí a gente, quem sabe, você aprendendo, a gente começa a andar de bicicleta juntas, né? E o que acontece? Não sei se vocês têm filhos, como eu tenho uma filha, ela tem 11 anos, e eita, tá começando a chover de novo. Peraí que eu vou parar ali debaixo da árvore. Eu não sei se vocês têm filhas ou filhos. E se vocês não saem de casa, eles também não saem. Principalmente a minha, que é pequena. Então ela tem vontade, ela ia pro CrossFit também, fazia alguns exercícios do jeito dela. O professor orientava ela da melhor forma para poder fazer os exercícios. Então ela também tinha criado uma rotina. E aí, vocês sabem que criança em fase de crescimento também às vezes acaba acumulando massa corporal. Ainda mais se você não se movimenta, então a criança ficando acima do peso. Eu não tenho problema, acho que vocês já perceberam, eu não tenho problema com o meu peso. Sempre tive meu metabolismo acelerado, então eu perco peso muito, muito rápido. Mas minha filha já tem um metabolismo mais lento. Então que ela começou, nesse período que eu parei o CrossFit,
nós duas, toda a família no caso, né? Porque não era só eu que ia pro CrossFit. Minha mãe também ia, minha irmã também ia. Então, tipo assim, foi em massa. Todas nós paramos de se exercitar. E fomos percebendo, um ano, outro ano, percebemos as mudanças. Minha filha percebeu que começou a ganhar peso, ela não conseguia perder com facilidade, é sedentária, não tinha o condicionamento físico de ficar correndo, não tinha aquela rotina de criança, né? Aquela rotina só de celular, ficar em casa, não fazia as brincadeiras para poder gastar energia. Minha mãe também foi ganhando peso, minha irmã também, então, todas aquelas consequências de não praticar um esporte físico. O que aconteceu? Aí eu falei com ela, então vamos aprender. Comecei a fazer umas caminhadas por aqui mesmo pelo loteamento, mas não estava surtindo efeito, porque tem que ser aquela caminhada, né? E você 24 horas dentro de casa não estava muito afim de ficar só caminhando. Então eu falei assim para ela, vamos fazer assim, você aprende a andar de bicicleta, eu te ensino, termino de te ensinar, e aí a gente vai fazer pedalada. E aí vamos pedalando, tem uma ciclovia e a gente vai pedalar. Nossa, gente, ela ficou super animada. Ela já sabia sentar e pedalar, ela só não sabia fazer a saída, né, da bicicleta, que é o pedal. E aí eu fui ensinando, beleza, ensinei. Então já tem mais ou menos um mês que ela sabe já fazer a saída, tudo bonitinho, mas não tá aquela ciclista, né, 100%, porque tudo tem que ter prática. E aí o que acontece? Quando foi essa semana, tem uns 10 dias mais ou menos, não, essa semana que passou, 7 dias mesmo, nós começamos a pedalar firme. E aí ela ainda estava de férias, e a gente falou, vamos começar a pedalar firme para você pegar prática. Então, olha só o exercício físico voltando novamente, a atividade física voltando novamente para a nossa vida. Aí o que aconteceu que eu vi de diferença? Hoje vai fazer 17 dias, eu tô pegando firme. Então, quando eu vi a virada do ano, eu olhei assim e falei assim, não, eu não quero continuar da mesma forma que eu estou. Eu não quero continuar a ficar sem me exercitar, porque faz bem. Eu percebi que fui ganhando peso. Então, você trabalhar em casa, você ganha peso sim, se você não tiver uma rotina. O seu condicionamento físico fica mais lento. Por quê? Você trabalha em casa, sentada, você não faz muito exercício, você só vai andar dentro da sua casa. É totalmente difícil, diferente. Então, o exercício físico, eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu peguei e falei assim, pronto, agora que você aprendeu a andar de bicicleta, vamos fazer pedalada. E aí começamos. Na primeira semana foi tudo bem, tudo aqui dentro do coqueiral, ainda levei ela para a ciclovia. Quando foi para a ciclovia, a autoestima dela, gente, exercício físico leva a autoestima. E a autoestima dela estava elevada 2 vezes. Uma porque começou a movimentar e a segunda porque ela aprendeu a andar de bicicleta. E toda criança que aprende a andar de bicicleta fica super eufórica. E o que acontece? Ela ganhou confiança e ela já se achava a ciclista. Só que é isso que eu quero entrar com vocês e falar o que exercício físico tem a ver com empreendedorismo. Que é assim, na primeira vez que você vai tentar alguma coisa, você acha impossível. E ela, andando de bicicleta, tentando, ela virava para mim, mãe, eu nunca vou aprender, eu nunca vou conseguir, todo mundo anda de bicicleta. Eu falei assim, não, Vitória, você tem que ter paciência. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Só que você não pode desistir, você tem que continuar persistindo, porque você só vai conseguir se você persistir. Então, tipo assim, tentando, praticando, vai cair, vai machucar? Vai. Você nunca pode mentir para a pessoa falando que não vai. Você vai cair, você vai se machucar porque faz parte do processo. Mas você não pode desistir. Se você desistir, nunca você vai conseguir, isso é fato. E ela foi, e aí, beleza, aprendeu. Nessa que ela aprendeu, ela não se machucou tanto para aprender, ela não caiu tanto, porque ela realmente tinha cuidado, percebia quando ia cair, né? Deixa eu passar aqui do cachorro. E aí, beleza. Quando ela aprendeu a andar de bicicleta, ela tomou confiança, não tinha caído nem nada.
Só que aí semana passada, mais ou menos tem uns 7 dias, ela tomou o primeiro tombo dela com bicicleta. Tombo feio, machucou a coxa, o guidão bateu na coxa, ficou roxo, ralou o joelho. Aquele tombo de bicicleta que toda criança leva. Se você nunca levou na vida, cuidado, você pode levar. Qualquer pessoa pode tomar um tombo e tá normal. Só que o que você faz após o tombo, que é o que determina qual vai ser o seu futuro. Como assim? Aí ela caiu, beleza, levantei ela, arrumei ela, lavei ela lá que estava com água e voltei. Só que eu pedi para ela voltar de bicicleta. Por quê? Por conta do trauma. Se eu deixasse ela empurrando a bicicleta na volta e não pedalasse, ela ia condicionar que cair dói, faz mal, machuca e que a culpada era a bicicleta. Então que nunca mais ela ia querer andar de bicicleta. Isso daqui tem um pouquinho de psicologia. E aí eu falei assim, não, Vitória, você vai voltar pedalando. Aí ela, não, mãe, não vou voltar porque tá doendo. Eu falei assim, não, você vai voltar. Porque você precisa entender que você caiu por algum deslize, por alguma falha. Mas a falha foi sua, porque é você que está controlando a bicicleta. Então você vai voltar, vai subir e vai achar o ponto de equilíbrio. Aí ela, com todo custo, subiu, voltou, pegou, conseguiu sair tudo direitinho, meio com medo, porque já tinha tomado um tombo e foi. Beleza. Gente, arrumei ela tudo, chorando, ficou muito triste porque tinha caído. Faz parte. Ninguém quer errar, ninguém quer se machucar. Todo mundo quer acertar, viver a vida acertando. E aí ela pegou e eu conversei com ela e expliquei. Vi, tudo na vida é assim. Tudo na vida é desse jeito. A gente tem aquele momento que a gente acha que acertou nas coisas. A gente vai com toda a garra, vai com todo o impulso, vai com toda a emoção. E simplesmente a gente leva um tombo. Às vezes toma uma rasteira que nem sabe, ela nem imaginava que ela ia cair. E aí você toma uma rasteira, mas faz parte da vida. Só que você tem que levantar novamente. Tomou essa rasteira, sacode a poeira, viu se quebrou, se machucou, limpa o machucado, se arruma, meu filho, e volta de novo, volta a continuar. Por quê? Se você simplesmente abafar o seu sonho, simplesmente abafar o seu desejo, a sua vontade, você sempre vai ficar colocando que as dificuldades é maior do que a sua vontade. Então é o quê? Cair, se machucar, se sujar, tudo isso vai ser um motivo para você parar, para você desistir. E aí, por incrível que pareça, eu ainda achei que ela ia ficar meio receosa. Eu achei que ela ia ficar meio receosa para poder andar de bicicleta. E quando foi, isso daí foi no sábado. Quando foi segunda-feira, que ela chegou da escola, desculpa, foi no domingo. Aí quando foi segunda-feira, que ela chegou da escola, ela chegou toda eufórica, ela chega às 6 horas da noite. Vamos andar de bicicleta, eu quero andar de bicicleta. Tava muito escuro, falei, não, Vi, tá muito escuro, deixa para quando tiver claro. Pois se vocês acreditam que quarta-feira ela chegou 10 para as 6, 10 para as 6 ainda estava claro aqui. Aí ela, vamos andar, mãe, tá claro, vamos andar. E me deu, né, um negócio assim, não, eu não vou barrar ela, porque se ela está com vontade, se ela quer andar, é porque ela não tá mais com medo. E aí, saí com ela para ir andar, aí ela pegou e falou assim, pronto, e agora? Eu vou cair de novo? Aí eu peguei e falei assim, não sei, Vi, você pode cair como você pode conseguir. É um risco. E ela, mas eu tô com medo. Aí eu saí de perto dela, comecei a andar e falei, vem com medo mesmo. E ela, tipo, você não vai me esperar? Assim, não, porque você já sabe andar, você já sabe sair, você já sabe pedalar. Agora você precisa vencer o seu medo e ir, e se arriscar. E daqui a pouco, e andei, deixei ela lá atrás e vim andando. Daqui a pouco, quando eu olho, ela tava do meu lado. Aí eu falei pra ela, ué, Vitória, como assim? Você veio, né, indagando ela pra poder saber a resposta dela. Aí ela falou assim, vim, você ia me deixar, então eu tive que arriscar, eu tive que me pedalar, né? Tive que me autodesafiar, ela falou. Porque para ela era um desafio, porque ela tinha acabado de se machucar. Então ela se machucou no domingo e na quarta-feira ela pegou a bicicleta de novo. E o que tudo isso que eu tô falando tem a ver com empreendedorismo? O que tudo isso que eu tô falando tem a ver com empreender? Gente, empreendedorismo, empreender tem tudo a ver. Por quê?
Exercício físico, você tem que trabalhar a sua mente, porque o seu corpo está parado, você está parado, machuca, dói. Os músculos não querem sentir dor. Quem quer sentir dor? O nosso cérebro é o primeiro a reclamar e achar motivos e achar justificativas que a gente não tem que se exercitar. Então ele é o primeiro a nos sabotar. Por quê? Porque o nosso cérebro quer descanso, nosso cérebro quer simplesmente ficar de boa. Ele só está se preocupado com o primeiro pilar daquela pirâmide de Maslow, que é sobreviver. Somente, só sobrevivência e pronto. Eu quero comida, casa, pronto. E ter as minhas necessidades fisiológicas atendidas. O exercício físico deixa para depois. E a mesma coisa acontece no empreendedorismo. A gente, quando começa a empreender, é tanta dificuldade, é tanta coisa que acontece na nossa vida, que a gente simplesmente, às vezes, pensa, deixa para depois. Eu não quero empreender, eu não quero fazer isso agora, eu não quero começar porque eu vou cair, eu vou me machucar. Eu vou ter prejuízo financeiro, eu vou ter alguma coisa, eu não vou conseguir. Então vem aquelas crenças limitantes, isso não é pra mim, eu não vou conseguir, não vai dar certo, ninguém na minha família empreende, eu vou ser a primeira empreendedora, eu vou ser a primeira a arriscar, ninguém vai me entender. Gente, beleza, se ninguém vai te entender, faz, porque quando eles verem o resultado, eles vão começar a entender. E às vezes você vai começar a motivar outras pessoas a fazer o que você está fazendo. Por que eu estou falando isso? Comecei a fazer comecei a pedalar, né? Então hoje faz 17 dias, quando for hoje à tarde, vai fazer 17 dias, vai se completar o 17º dia. E o que acontece? Com 3 dias que eu estava pedalando, minha mãe começou a ir. E minha mãe não gosta de andar, tipo assim, não é que ela não gosta, ela não se sente à vontade. E aí eu falei assim pra ela, não, se a senhora quiser ir comigo, eu reduzo os passos da pedalada, mas a gente sai junto. E ela precisa, pela idade, por também ficar só em casa, pelo condicionamento físico dela. Então eu falei assim pra ela, não, vamos comigo, que aí eu acompanho a senhora me acompanha e a gente vai indo. Pronto, eu tô com 17 dias, ela tá com 14 dias. Esses dias eu estava fazendo stories lá no Evangélica de Sucesso. E aí eu marquei, falando com o pessoal, né? Gente, eu já tenho 15 dias, ela já tem tudo isso já. A pessoa começa a entrar na rotina, a pessoa começa a criar isso, rotina. O seu corpo para de te sabotar, porque você está fazendo disso uma rotina, e ele começa a entender que faz parte do seu dia a dia. E aí vira ao contrário. Enquanto o seu corpo trabalhava contra você, ele começa agora a trabalhar a seu favor. Por que ele começa a trabalhar a seu favor? Porque o corpo já se condicionou, a mente já se condicionou que aquilo faz parte da sua rotina. Por mais que ele te sabote, por mais que ele fale que está doendo, por mais que ele fale que está chovendo, por mais que venha N justificativas, o seu corpo já se acostumou. E aí ele vai começar a virar a chave. Ele vai começar a te incentivar a ir. E você vai começar a ficar, poxa, se eu não for. E a mesma coisa no empreendedorismo. No começo, gente, é muito difícil. Não vou falar para vocês que é fácil, 1001 maravilhas. Não, não é. Você vai ter medo, vai ter insegurança, incerteza. Você vai achar que está fazendo as coisas errado. Você vai sentir a dor do crescimento. Sabe aquela dor que a criança sente porque está crescendo? Porque os ossos estão esticando, a pele está tudo crescendo. Você vai sentir a dor do empreendedorismo. A dor do empreendedorismo é você começar a crescer no seu negócio. Então você vai ter dias que vai se sabotar, vai ter dias que você não vai saber o que postar, vai ter dias que você não vai querer abrir o stories para poder falar com o seu público, vai ter dias que você vai ter cliente te cobrando. Gente, vai ter dias que você vai ter um monte de coisa para resolver. Só que como exercício, como uma atividade física, você tem que cumprir a sua jornada. Por quê? Dia após dia é uma batalha vencida. E você cumprindo isso, o seu corpo vai entender que não importa o que venha acontecer, não importa o que vá acontecer, você vai continuar lutando, você vai continuar fazendo, e isso agora é a sua rotina, isso agora é a sua vida. E aí o que vai acontecer? O seu cérebro, a sua mente vai te condicionar a achar as soluções, a te incentivar. Mas primeiro você vai passar pela fase da sabotação. Se você está passando por essa fase de sabotação, persiste, sente a dor, chora, grita, faça o que você quiser fazer, mas não desista.
Tá com medo? Que nem eu falei pra minha filha, vai com medo mesmo. Por quê? Porque depois da fase do medo, depois da fase da autossabotação, depois da fase de desespero, de tristeza, de angústia, que você vai encontrar aí a motivação, que você vai encontrar realmente a essência do seu negócio, o porquê você está fazendo isso, para que você quer, quem você quer atingir, com quem você quer falar. Então, o meu recado final para vocês é que persistam, tá? Persistência é tudo. Não dê valor, não valorize somente a dor. Não valorize somente o que dá errado. Não valorize somente as coisas que não dão certo. Não. Muda esse mindset de vocês. Muda esse pensamento de vocês. E começa a pegar as coisas boas. Começa a ver o que deu certo. Começa a ver o que você aprendeu. Começa a ver o que realmente está fazendo de diferente na vida de vocês. O que foi que mudou. O que foi que melhorou. Porque se vocês ficarem só vendo o lado podre da maçã, só vendo o lado ruim das coisas, vocês simplesmente vão só se desmotivar. Isso não vai agregar a nada. Gente, coisa ruim, dificuldade, todo mundo passa, tá? Só vou falar uma coisa pra você, não é só você que passa por as dificuldades. Se você quiser me chamar no direct, se você quiser me chamar aqui nas mensagens, falar assim, Priscila, eu quero conversar com você, eu quero desabafar, porque eu tô passando por um momento difícil, tô passando isso, pode me chamar, porque você vai ver que as dificuldades que se apresentam na sua vida hoje, pode ser que eu já tenha passado, que outra pessoa tenha passado. Se eu não passei, pode ter certeza que eu vou passar. Porque isso daí é fato da vida. Dificuldades, provações, as coisas erradas, não é porque você está sendo culpada, ou é porque você está sendo condenada, ou porque foi amaldiçoada. Não, gente, não tem nada a ver com isso. As provações da vida são desafios que a gente precisa passar para poder subir para um outro nível, para ir para um outro patamar. É a mesma coisa no exercício. Quando a gente está acostumado já com exercício físico, o professor muda esse exercício. Por quê? Porque o nosso corpo já acostumou, porque tá facinho, tá beleza, e simplesmente ele muda. Não, vamos malhar esse corpo, vamos malhar esse músculo, vamos mostrar para ele que você é capaz de mais. Então as dificuldades na sua vida é isso. Você está passando hoje, se você saiu da sua zona de conforto e você simplesmente está querendo fazer algo, inovar, e começar o seu empreendimento, começar a trabalhar em casa, começar a ganhar dinheiro de alguma forma, vendendo moda evangélica, atendendo seus clientes, você está saindo da mesmice, que é fazendo algo que você fazia, deixando de fazer algo que você fazia, para começar algo novo, algo totalmente do zero. E vai ter dificuldade? Vai, porque, gente, vocês estão começando. Depois que vocês começarem, se acostumarem, vocês vão ter outras dificuldades que não serão as mesmas de iniciante. Por quê? Porque você está evoluindo. Então, tenha nas dificuldades evolução. Tenha nas dificuldades que você está subindo de nível, que você está subindo de patamar. Porque se você ficar vendo a dificuldade como obstáculo, simplesmente você vai desistir. E aí você vai acontecer o quê? Você não vai querer mais continuar a persistir, porque você sempre vai colocar uma desculpa na sua frente. Sempre você vai dar uma desculpa para você mesmo que você não é capaz. Mulher de Deus, você é capaz, tá? Presta atenção, você é capaz, você tem capacidade de seguir, de superar a si mesmo. Para de pensar nisso, porque se não fosse capaz, não teria tantas pessoas que conseguiram. E olha, que eu tô falando de pessoas que começaram do zero, tá bom? Se você está começando hoje do zero, fique em paz, vai dar certo, mas tenha paciência. É que nem o exercício físico, é que nem aprender a pedalar. Você não monta na bicicleta e sai andando. Você primeiro aprende a equilibrar, primeiro você aprende o que é aquilo, primeiro você aprende o ponto de equilíbrio, depois você aprende a pôr o pé no pedal, depois você aprende a ganhar impulso, alguém tem que estar nas suas costas te segurando. Então são processos. Respeite cada processo do seu negócio, respeite cada processo do seu empreendedorismo, porque senão, se você quiser pular etapas, vai ficar algo sem alicerce, vai ficar algo que você não vai conseguir equilibrar no futuro quando ele estiver grande. E aí vai acontecer o quê? Vai te prejudicar, tá certo?
Então, a minha mensagem, o que eu queria dizer para vocês, que o que os exercícios físicos, o que as atividades físicas me ajudaram no meu empreendedorismo, me ajudaram a me tornar uma empreendedora mais forte, é isso. Exercício físico te condiciona a quebrar barreiras, te condiciona a ver que você pode sempre mais. O seu limite nunca é o suficiente. O seu corpo, ele geralmente vai te dar um sinal de alerta com 50%. Você vai continuar. Aí com 60%, 70% ele vai chorar um pouquinho. Quando tiver 80%, aquele momento que você realmente não está aguentando, que você está desesperada, chorando, gritando, pode ter certeza que ainda dá mais 20%. Você ainda consegue aguentar mais 20%. E quando você romper esse 100%, aí sim é a hora que você decola, que mais nada te para, tá bom? Se tá difícil hoje, se você tá achando que tá impossível, que você não tá aguentando, vai, decola. Passa essa barreira dos 20% para chegar no 100%, para você ver que depois disso nada vai te impedir, tá certo? Fiquem com Deus, deixa aqui seus comentários, se vocês querem me chamar, estão com algum problema, com alguma dor, se vocês quiserem falar comigo, pode me chamar que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.